Chegou a hora do tão aguardado vídeo com as movimentações desse mês da carteira casca grossa. Eu sei que você estava aguardando por isso e é por isso que a gente vai direto ao assunto. Depois de você dar um like no vídeo e, logicamente, escrever aqui nos comentários qual ação ou fundo imobiliário você está comprando mais esse mês. Quero saber que você mais comprou. Se você comprou 3, 4 ações, 3, 4 fundos imobiliários, tá ok, mas eu quero saber qual foi a ação ou fundo imobiliário que você mais comprou esse mês, tá bom? Escreve aqui nos comentários agora e vambora, compadre. Mostrando aí logo de cara o desempenho da nossa carteira nesse mês, né? Você percebe que até o mês passado a gente vinha numa performance negativa, eu falei que era esperado, né? Dessa composição da carteira que eu fiz, e agora a gente já começa aqui a ter uma performance positiva, lembrando que, ainda é uma janela muito estreita para a gente analisar, a gente é investidor de longo prazo, mas isso aqui é só para mostrar mesmo o comportamento da nossa carteira frente, sobretudo, ao Ibovespa. Vocês percebem aí nesse gráfico que está na tela que quando o Ibovespa cai, a nossa carteira cai um pouco menos. Quando o Ibovespa sobe, a nossa carteira também sobe menos. Esse é justamente o comportamento que eu esperava dessa carteira quando eu formatei ela com aquela composição que você pode verificar maratonando a nossa série da carteira casca grossa, tá? Mas isso aqui é o desejado, uma volatilidade menor que a do Ibovespa, tá? Vocês vão ver que mais pra frente a nossa rentabilidade tende a subir bem também, tá? Bom, agora vamos dar uma olhadinha nos destaques desse mês, né? Quais ações performaram melhor nesse mês. E olha que interessante, tá aí na tela para você conferir. A ação que melhor performou foi a ação da Vale, que justamente tinha sido a ação que tinha pior performado mês passado. No mês passado eu fiz questão de colocar no nosso vídeo ali como a Vale tinha performado mal, e quando eu incluí a Vale na nossa carteira, eu falei que eu esperava que ela pudesse performar mal nos próximos meses por conta da questão da crise do setor imobiliário na China, etc. Mas você vê como é que é importante você ter a convicção de trazer boas ações para dentro do seu portfólio e não se importar muito. Você vai ver na próxima imagem o porquê, não se importar muito com esses ruídos de mercado. A ação que menos performou mês passado foi justamente a que mais performou esse mês. Destaque também para as ações da Engie, que a gente incluiu nas últimas movimentações da nossa carteira, né? Itaú, Sanepar, é justamente o que eu espero dessa carteira com essas ações, tirando a da Vale, que é uma ação cíclica, né? Mas quando a gente fala de Engie, Itaú, Sanepar, são ações consideradas defensivas. São ações que tendem a sempre performar bem, não vão dar aquela explosão, aquele porradão, mas tendem, no médio e longo prazo, a sempre performar bem, tá? E aí, vamos para a próxima imagem, que também é interessante você perceber que os nossos proventos, nossos dividendos já começam a aumentar. A gente, no primeiro mês, a gente recebeu R$28 e alguma coisa, agora no segundo mês já recebemos R$50,40, ou seja, quase o dobro do mês anterior, e aí a gente vai montando aquela nossa escadinha, né, de dividendos, que é sempre muito legal de observar. Bom, e agora na tua tela aí você vai ver a imagem que eu falei em relação à Vale. Quero que vocês prestem muita atenção nessa imagem, porque ela reflete bem o tipo de comportamento que um investidor experiente tem. Veja só, eu falei para vocês que no mês anterior a ação que tinha performado pior tinha sido a Vale. E nesse mês foi a que performou melhor. E vocês podem ver na imagem aí que eu peguei duas notícias com intervalo de um mês sobre a mesma empresa e no mesmo veículo de comunicação, no Valor Invest. Dia 20 de outubro, o Valor Invest colocou o seguinte: papel da Vale tem forte queda, pressionado por preço do minério e questões judiciais. Defensorias Públicas e Ministérios Públicos de Minas Gerais, Espírito Santo e União pediram indenização de 100 bilhões referente aos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão e Mariana em novembro de 2015. E aí, um mês depois, dia 21 de novembro, o mesmo Valor Invest diz o seguinte: minério de ferro tem maior preço em 17 meses e Vale tem aumento expressivo. Com os ganhos mais recentes, as cotações do mercado à vista alcançaram o maior nível desde 14 de junho do ano passado. Por que vocês têm que prestar muita atenção nisso aqui? Para vocês incorporarem a frase que está aí no topo dessa imagem. Pare de acompanhar notícias.
Por quê? Você precisa fazer um estudo bacana antes de incorporar uma nova empresa, né, de trazer uma nova ação para sua carteira, um novo fundo imobiliário para sua carteira. Mas uma vez que você trouxe essa empresa para dentro da sua carteira, esse fundo imobiliário para dentro da sua carteira, e está convicto dos bons fundamentos dessa empresa ou desse fundo imobiliário, você não pode mais ficar acompanhando notícia. Não pode. Veja só, olha essa imagem aí novamente. Se eu ficasse acompanhando notícia, o que eu ia fazer? No dia 20 de outubro, depois da Vale ter performado muito mal na nossa carteira, eu ia vender ela. Porque aqui, ó, essa notícia aqui, ó, Defensoria Pública, Ministério Público pediram uma indenização de 100 bilhões, não sei o que, pá. O cara que fica acompanhando a notícia, ele pira, ele fala, porra, meu irmão, vai ter que pagar 100 bilhões, tô ferrado, vou vender Vale. A Vale já tinha performado mal, eu ia vender ela no fundo. Porra, e aí depois eu ia ver essa notícia aqui do dia 21 de novembro, minério de ferro tem maior preço em 17 meses e Vale tem aumento expressivo. Ia falar, cara, a Vale agora vai bombar. Ia comprar no topo. Se você ficar acompanhando notícia, você vai sempre fazer isso. Vai vender no fundo e comprar no topo. Vender no fundo e comprar no topo. Fazendo isso, você vai acabar com o teu patrimônio. Então, meu irmão, para de acompanhar a notícia, tá aí a prova para vocês. Não vale a pena. Trouxe uma boa empresa? Tem certeza que é uma boa empresa, um bom fundo imobiliário? Malandro, deixa ele ali. Deixa ele ali. E aí, uma vez por ano, eu pelo menos faço assim, uma vez por ano eu paro e analiso todos os ativos da minha carteira. Geralmente ali naquela semana entre Natal e Ano Novo, eu gosto de parar, fica tudo fechado, né? Quase nada funciona, a vida meio que para. Aí eu tiro esse tempo para avaliar ativo por ativo, vejo os relatórios gerenciais, dou uma olhada na demonstração de resultados, né, meu irmão? Justamente para ver se aquela ação, aquele fundo imobiliário mantém as mesmas características e os mesmos fundamentos que fizeram eu trazer esse ativo para dentro da minha carteira, tá? Então, para de ficar acompanhando notícias, senão tu vai pirar, vai sempre vender no fundo e comprar no topo. E aqui, minha cara de pidão, uma herpes na boca, eu tenho que trocar essa foto. Todo mês eu boto essa mesma foto com uma herpes na boca, coisa horrível, pedindo pra você se inscrever e deixar o like, né, meu irmão? Então, porra, quebra essa aí pro herpudo aqui, herpelento, sei lá como é que chama. Porra, se inscreve aí, deixa teu like aí, malandro. Lembrando também que a gente tem um grupo gratuito no Telegram, eu vou deixar o link no comentário fixado e na descrição. Não clica agora, deixa pra clicar no final do vídeo, eu vou te lembrar. A gente tem um grupo gratuito no Telegram do Investidor Casca Grossa, onde você pode entrar lá, trocar ideia com os outros investidores cascas grossas, tem acesso também a muita gente experiente lá para te ajudar, então participa que é muito bacana. E agora a gente vai ver como é que ficou a alocação depois do nosso segundo mês, né? Vocês percebem aí que a nossa alocação pós-segundo mês está muito próxima daquela alocação que a gente definiu como a alocação ideal da nossa carteira lá no primeiro vídeo, né? Que seria, né, 30% de fundos imobiliários, 30% de renda fixa, 40% de ações. Então tá muito próximo. Isso quer dizer o quê? Que agora nos novos aportes, conforme a imagem você está vendo aí na tela, eu vou manter aquelas mesmas proporções. Ainda dá um pouco mais de trabalho, tá? Como eu expliquei no vídeo anterior do mês passado da nossa carteira, dá mais trabalho fazer o aporte dessa forma, né? Proporcionalmente à alocação que eu quero na carteira, mas nesse momento onde o meu aporte ainda significa muito frente ao patrimônio da carteira, é importante eu fazer isso para não desbalancear muito como está a nossa carteira, tá? Então, o aporte desse mês vai ser os 10 mil reais que a gente combinou que seria todo mês, mais os 83 reais que eu tinha de saldo lá na conta. Da onde vem esse saldo, brigadeiro? Tinha um querequeque, uma miserinha lá que tinha sobrado e entrou aqueles 50 e poucos reais lá de 50 prata de dividendo, juntei isso com os 10 mil de aporte e vambora investir aí, meu irmão. Vamos lá, ó. Eu vou manter as proporções desejadas, como você está vendo aí. É mais trabalhoso, mais importante nesse momento, né? Como eu falei. Vou adicionar novas ações e novos fundos imobiliários, porque eu ainda tenho poucos ativos nessa carteira e eu preciso adicionar mais ações e mais fundos imobiliários para diminuir o risco por ativo, né? Para eu poder chegar naquela percentagem que a gente estabeleceu lá atrás de um máximo de 5% em cada ativo de renda variável, para que o meu risco não fique muito grande por ativo, né? E quando eu for fazer um investimento em ativos que já existem na minha carteira, eu vou investir naqueles que mais apanharam ou que menos renderam, ou seja, os que ficaram para trás dentro de cada classe de ativo. Por exemplo, comprei novas ações, não sei o que, sobrou 500 reais para eu investir em ações. E eu não vou colocar mais nenhuma nova. Eu vou olhar das ações que eu já tenho, a que está mais para trás, ou seja, a que rendeu menos ou a que desvalorizou. E eu vou investir nessa que ficou para trás.
Eu gosto de fazer dessa forma porque, geralmente, quando você tem boas empresas, bons fundos imobiliários na sua carteira, o que ficou mais para trás, seja por ter desvalorizado ou por ter valorizado menos, tem um upside maior, ou seja, tem uma expectativa de retorno maior. Então, é uma forma de rebalancear aí a sua carteira, buscando uma rentabilidadezinha maior, tá? Para mim, na minha carteira pessoal, que já tem trocentos anos, funcionou sempre muito bem, é por isso, inclusive, que eu tenho uma rentabilidade excelente na minha carteira pessoal. Até participei recentemente de uma entrevista aí, onde deixei vazar a minha carteira pessoal, o valor, o pessoal ficou maluco, mas acontece nas melhores famílias. Vamos lá, então, renda fixa, então, começando pela renda fixa, para respeitar aquela proporcionalidade da nossa carteira, R$3.000, em média, mais ou menos, teria que vir para renda fixa. Eu sempre, estou fazendo o meu investimento na parte de renda fixa meio a meio. Metade me expondo à taxa Selic, através do Tesouro Selic, e metade me expondo ao IPCA, através do ETF B5P211. Estou devendo um vídeo para vocês sobre esse ETF e farei um vídeo sobre esse ETF, tá? Eu falei para vocês escreverem se vocês queriam esse vídeo, muita gente escreveu. Estou devendo para vocês, desculpa, mas eu não vou falhar não. Então, foi lá, investi R$ 1.539,10 no Tesouro Selic 2029 e R$ 1.440,75 no ETF B5P211. Valor total investido em renda fixa, R$ 2.979,85. Passando para as ações, a primeira ação que eu trouxe, nova para a nossa carteira, foi o Banco do Brasil, O ticker é BBAS3. E quais motivos me fizeram trazer o Banco do Brasil para a nossa carteira aqui do canal? Bom, eu tenho essa ação na minha carteira pessoal há muitos anos, tá? Tem performado muito bem. E um dos motivos que eu gosto muito do Banco do Brasil é justamente esse fato. Você vê aí no item número 1, ele dá lucro todo ano desde 1997. Meu irmão, é muito tempo dando lucro todo ano. E como eu já falei para vocês aqui, quanto mais anos consecutivos uma empresa dá lucro, maior a chance dela seguir dando lucro. Tá? Isso é estatisticamente levantado aí no mundo dos investimentos. Então, se a gente já sabe, eu já falei para vocês em outros vídeos, que no médio e longo prazo a cotação de uma ação segue o lucro, o que é isso, brigadeiro? Pô, se tu não sabe ainda é porque tu não viu os outros vídeos da carteira Caixa Grossa, volta e assiste. Imaginemos que no gráfico, isso aqui, esse dedo aqui, é o lucro da empresa e este dedo aqui é a cotação da sua ação. Então, eles andam mais ou menos assim, tem um pequeno delay, mas eles andam mais ou menos assim. Se o lucro sobe, a cotação tende a subir. Se o lucro desce, a cotação tende a descer. Isso, lógico, no médio e longo prazo, e a gente é investidor de longo prazo, né, malandro? Então, uma empresa que dá lucro há muito tempo sempre abre os meus olhos, Sempre brilha para mim. Outra coisa que eu tô gostando desse momento do Banco do Brasil é que ele segue crescendo a sua carteira. O Banco do Brasil está se mexendo. Ele não tá paradão. Por exemplo, Bradesco. Bradesco, meu irmão, tá parado. Eu sou cliente Bradesco desde 1989. Desde que eu tinha 7 anos de idade, meu avô abriu uma conta conjunta no Bradesco lá para mim. Eu e ele, junto, para ele botar uma mesadinha para mim lá. Eu sou cliente do Bradesco desde então. E, meu irmão, o Bradesco tá parado. Parou no tempo. Horrível. Aplicativo é ruim. Porra, as funcionalidades do banco em si horríveis. O Banco do Brasil está se mexendo. O Banco do Brasil está se modernizando e está expandindo a sua carteira. E isso me agrada bastante. Ação de banco, bancão, quando a gente fala banco, eu tô falando de bancão, tá? Banquinho eu tenho um pé atrás, 2 pés atrás. Tô de olho no Nubank, mas tenho os 2 pés atrás com o banquinho. Bancão, meu irmão, é uma ação defensiva que a gente chama. O banco, ele tá acostumado a fazer dinheiro em qualquer cenário da economia. Taxa de juro alta, taxa de juro baixa, com emprego, com desemprego, ele tá sempre fazendo dinheiro. E quando ele se mexe, amplia sua carteira de diversos serviços e em diversas áreas, cara, ele faz mais dinheiro ainda. Banco do Brasil tá nessa toada aí, tá nesse caminho, me agradou muito. Outra coisa que me agradou muito foi o item 4, que é o dividend yield dele, praticamente 9%. Interessante pra caceta. E lógico, né, meu irmão, como nem tudo são flores, você vê aí o item 3, que é algo que me desagrada em relação ao Banco do Brasil, são as questões políticas, né? Você, ao comprar ações do Banco do Brasil, você vira sócio do governo. O governo é o controlador do Banco do Brasil e, por questões políticas ali, ele pode interferir na política do banco também. Isso não é bacana. Isso é uma desvantagem, é um fator negativo do Banco do Brasil, mas tem uma outra coisa
que eu vou colocar aqui na próxima imagem que você vai ver aí agora, que me fez ainda, apesar desse item 3 aí que não me agrada, que é o fato de ser sócio do Nine, do governo do Nine, não me agradar em nada, mas você pode ver aí no histórico do PL, né, que é o preço sobre lucro, que o Banco do Brasil está muito atrativo, né? Ou seja, a esse preço está compensando o risco de ser sócio do Nine. Tá? Para mim, na minha opinião, a esse preço está compensando o risco de ser sócio do Nine. Se de repente a gente tivesse lá como em 2016, um PL de quase 12, eu ia ficar fora. Mas, porra, um PL aí de 4,4 praticamente, cara, vou correr o risco de ser sócio do Nine. Então eu investi aqui R$ 1.532,70 em 30 ações do Banco do Brasil. Próxima ação nova que eu trouxe para nossa carteira foi a Alupar. A Alupar é uma empresa de energia, código ALUP11. E por que eu escolhi a Alupar? Primeiro, eu queria colocar mais uma empresa de energia na nossa carteira e mais para frente vou adicionar outras porque é um setor que me agrada muito, né? Os contratos são longos, eles conseguem repassar a inflação. Cara, todo mundo precisa de energia, se está assistindo esse vídeo é porque tu está usando energia. Então, é um tipo de setor que eu gosto pra caramba. Né? Logicamente que nesse momento eu tenho poucos ativos, eu não posso concentrar muito, mas eu achei que cabia já uma outra empresa de energia na nossa carteira aqui do canal, então eu trouxe a Alupar. Motivos que me fizeram trazer a Alupar. Primeiro, é uma empresa que ela distribui dividendos, tá? Inclusive vai aumentar a distribuição de dividendos, vou falar isso um pouquinho mais para frente, mas é uma empresa que distribui dividendos e também está crescendo ao mesmo tempo. É uma empresa meio que híbrida ali. Geralmente a gente tem empresas de dividendos, ou seja, a empresa que já cresceu tudo que tinha para crescer, e o que ela faz? Como ela não tem mais para onde crescer, ela pega esse dinheiro e distribui em forma de dividendos. E temos ações de crescimento. São as empresas que elas não distribuem dividendo porque elas usam o dinheiro do seu caixa em novos investimentos, em novos produtos, novos serviços, para seguir crescendo. A Alupar faz as duas coisas. Ela está crescendo, está inovando e também distribui dividendos. Então eu gosto bastante dessa tese da Alupar. Ela trabalha com geração e transmissão de energia, que dos três, né, energia a gente tem geração, transmissão e distribuição. Geração e transmissão são os dois mais tranquilos. A maioria dos problemas acontece na parte de distribuição. Então, eu gosto dessa questão dela ter geração e transmissão e eu gosto muito do que ela está fazendo de expandir para a América Latina, ou seja, aqui no Brasil tem uma grande concorrência entre as elétricas, né, as empresas de energia, e isso acaba diminuindo a margem delas quando a gente vai fazer um leilão para concessão, alguma coisa assim. O que a Alupar está fazendo? Ela segue brigando com as outras empresas aqui no Brasil, mas está também indo para outros países. Ela tem um contrato que é vitalício na Colômbia, inclusive, ou seja, enquanto existir a Alupar, ela vai ter o direito de explorar esse contrato. Ela tem também um bom contrato no Chile, um bom contrato no Peru, está expandindo. Isso é interessante pra caramba. Quando a gente pensa em diversificar, é interessante. Então, isso me agradou muito. E o quarto ponto é que ela anunciou recentemente uma mudança na política de dividendos, vai distribuir até 50%. Isso tende a aumentar os dividendos que a gente vai receber da Alupar. Então, achei interessante pra caramba. Você percebe aí que ela vem expandindo nessa imagem que está na sua tela agora, você vai ver que ela vem expandindo a sua capacidade tanto de geração como também as suas transmissoras. Olha só, a malha de transmissão em quilômetros também vem crescendo bastante. Isso é interessante, mostra que a empresa realmente está crescendo ano após ano. Então eu investi R$ 1.469,50, o que me rendeu 50 ações da Alupar. Bom, sobrou uma quireirinha lá, como eu falei, né? Depois de investir no Banco do Brasil, na Alupar, né? Nesses valores que estão na sua tela aí, sobrou uma quireirinha, R$1.000. Em vez de trazer mais uma ação, eu escolhi investir nas duas ações que ficaram mais para trás, que foram a Sanepar e Itaú. Então, investi R$ 459,54 na Sanepar, R$ 462,30 no Itaú. Né? Você viu ali que foi mais ou menos meio a meio desses R$1.000, sempre tentando manter o mesmo peso com todos os ativos, né? E no total, então, de R$ 4.000 que eu tinha para investir em ações, eu acabei investindo R$ 3.898,72. E agora vamos para os fundos imobiliários. O primeiro fundo imobiliário novo que eu trouxe para nossa carteira foi o BTLG, código BTLG11,
é um fundo de tijolo do segmento de logística. Eu gosto muito do segmento de logística, eu gosto muito de logística, gosto de shopping pra caramba, gosto também de renda urbana. Então, você percebe aí que ele está com um PVP interessante de 0,99. Nesse momento é difícil você achar fundos que estejam com um PVP, bons fundos, né, que estejam com o PVP atrativo. Lembrando aqui que o PVP, quando a gente está tratando de fundos de tijolo, cara, não é uma métrica fidedigna. Ele pode te ajudar na escolha de um bom fundo de tijolo, mas você não pode se basear somente no PVP, porque existe uma discrepância entre o valor patrimonial que você vê no PVP e o valor patrimonial real do momento daquele fundo imobiliário. As avaliações dos imóveis de um fundo imobiliário, elas não acontecem toda semana ou todo mês. Então, vamos lá, vamos pegar aqui, por exemplo, o BTLG. Digamos que ele avaliou 1 ano atrás os imóveis dele. Agora, vai ver se esses imóveis já valorizaram. Se forem bons imóveis, eles tiveram uma valorização. Só que o PVP ele é calculado naquela avaliação que foi feita 1 ano atrás, você entendeu? Então, o PVP para fundo de tijolo não é tão relevante assim, tá bom? O dividend yield do BTLG, tratando-se de um fundo de tijolo, é um dividend yield bem atrativo, aí na ordem de 9%, né? E ele tem uma expectativa do aumento do valor patrimonial, que é interessante para a gente. Lembra que eu falei das avaliações? Pois é, tá para ter uma nova avaliação dos imóveis do BTLG e tudo leva a crer que a gente vai ter um aumento do valor patrimonial dele, ou seja, esse PVP dele vai ficar ainda mais atrativo. Então, é interessante pra gente, porque também aumenta o valor de mercado do fundo, tá? E aí, outro quesito que me fez trazer o BTLG para nossa carteira é o fato dele ser diversificado. Tem 22 imóveis, né, cara? Quando você olha aí, os top 20 locatários do BTLG, a gente tem desde Ambev, Braskem, Natura, Alpargatas, Integral Médica pra galera da maromba aí, tem Pets pra galera dos bichinhos aí, dos bichanos. E a localização deles, tem no Ceará, tem Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina, sendo que 82% da área bruta locável, ou seja, da área que ele pode locar, né, para os locatários, está em São Paulo. E você vai ver na próxima imagem uma coisa que eu gosto bastante da tese do BTLG, que eles trabalham com esse conceito de last mile, ou seja, de ter os seus galpões sempre muito próximos da capital de São Paulo. Por que isso é bom? Cara, a gente está numa sociedade que a gente quer cada vez mais agilidade. Você compra um negócio hoje no Mercado Livre, no Amazon, você quer que esteja na mesma hora na tua casa. Antigamente a gente esperava 2, 3 semanas, 1 mês, né? E ficava felizão quando chegava. Hoje, se demora mais do que um dia, você já fica brabo, já fica ansioso. Então, todo mundo quer que chegue na hora. As empresas perceberam isso e começaram a buscar galpões próximos dos grandes centros para dar agilidade nessa entrega. E você trabalhar com esse conceito de last mile, de galpões muito próximos dos grandes centros, você vê aí que a maioria está num raio de 30 quilômetros, né? Tem alguma coisa aí de 60 quilômetros também, é tudo muito pertinho de São Paulo. Isso quer dizer que dá uma segurança maior para o fundo, no sentido de que se um galpão desse, porventura, o locatário sai, você consegue alugar ele rapidamente para uma outra empresa. Então é muito importante esse conceito de last mile, e por isso que eu trouxe o BTLG para nossa carteira. Gosto também do trabalho que a gestora faz nesse fundo em específico, tá? E isso me fez investir R$ 1.581,28 em 16 cotas do BTLG. E aí o outro fundo que eu trouxe novo para nossa carteira está aí na tela, foi o HGBS11, é um fundo de tijolo do segmento de shopping. Eu falei que eu gosto muito de logística e gosto também de shopping. Está com PVP de 1, ou seja, está no preço justo, porém, lembrando, fundo de tijolo PVP é só uma métrica auxiliar, não vamos usar isso como fator determinante, porque tem aquele lance das avaliações, então não é fidedigno, tá? Dividend yield 8,43% nos últimos 12 meses, excelente dividend yield para fundo de tijolo. Tá? Lembrando que há uma grande diferença entre fundo de papel e fundo de tijolo no que diz respeito ao dividend yield. Tá? O fundo de tijolo ele segura a inflação, que vai para a valorização dos imóveis dentro do ciclo imobiliário, tá? E ele te entrega só o rendimento puro. O fundo de papel tende a te entregar a inflação também. Então, 8,4%, 9% em fundo de tijolo é muito bom, tá? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo
explicando esse lance do fundo de papel, fundo de tijolo, qual que entrega a inflação direto, qual que segura a inflação, escreva aqui nos comentários. Eu quero um vídeo sobre os fundos imobiliários, eu faço para vocês aí, tá bom? Quarto ponto aqui que me fez trazer o HGBS é a gestão, né? A gestora, a Ed é uma gestora muito boa, é a galera que era da Credit Suisse, né? Que ensinou o pessoal que está na Credit Suisse hoje, ou seja, é uma galera que sabe trabalhar e faz um belíssimo trabalho no HGBS. Na minha opinião, é top 3 de fundos imobiliários de shoppings, tá? O HGBS, gosto pra cacete. E ele tem um portfólio de qualidade e diversificado, conforme você vai ver na tela aí agora, olha só. Shopping Penha, West Plaza, Parque Dom Pedro, que é lá em Campinas, tem o Jardim Sul, Tivoli, Moca Plaza, São Bernardo Plaza, Vila Lobos, Fashion Outlet, tem aqui a Praça da Moça, Gran Plaza, Floripa Shopping, aqui pertinho, Santana Park Shopping, Suzana Shopping, Via Park Shopping, já fui muito, Goiabeira Shopping e Franca Shopping, ou seja, ele tá em tudo que é lugar, meu irmão, é uma porrada de shopping que ele tem no seu portfólio, isso é muito interessante. Bom, você vê também que a diversificação dos ativos do HGBS, né, tá sempre em praças muito interessantes, 88% do seu portfólio está em São Paulo, 5% no Rio Grande do Sul, 4% em Santa Catarina, 2% no Rio de Janeiro, que é justamente aquela participação no Via Parque. É interessante a distribuição dele também, né, dos seus ativos, as participações que ele tem nos imóveis nesses 5 estados. Isso me fez escolher o HGBS e eu investi R$ 1.559,81 em 7 cotas do HGBS. Fundos imobiliários, então, o total investido, eu investi só em novos fundos, eu não investi nos fundos que a gente já tinha. Total investido R$ 3.141,09. Bom, tá aí na tela agora, você vai perceber quanto que eu investi em cada um dos ativos, né? Tesouro Selic, 2019, B5, P211, Banco do Brasil, Alupar, Sanepar, Itaú, BTLG e HGBS. Total investido R$ 10.044,98. E assim ficou a divisão da nossa carteira. Conforme você pode ver aí, tirando o Tesouro Selic e o B5 P211, né, que é natural que tenham um peso maior, porque esses dois ativos correspondem aos 30% de renda fixa da minha carteira, você vê que está ali mais ou menos cada um com perto de 15%, você começa a ver que eu estou conseguindo já, né, diluir mais a concentração por ativo no que diz respeito a ativos de renda variável. Você vê que o que mais tem aí no momento é o REC R11, um fundo de recebíveis, com 6,22%, e o que menos tem é o ETF Small 11, com 3,38%. Então, a gente está começando a dar uma equilibrada da forma que eu queria, está tudo aí próximo dos 5% que a gente definiu. Eu falei que eu queria chegar no final do ano com 5% em cada ativo de renda variável e parece que a gente vai conseguir. No próximo aporte, eu acho que vai estar tudo aí com 5%, no máximo 5%. Né? E, para finalizar, você vê aí como é que ficou, então, a disposição da nossa carteira, 30,2% em fundos imobiliários, 29,2% em renda fixa e 40,6% em ações, muito próximo da alocação que a gente definiu como ideal, né? Bom, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de escrever nos comentários qual ativo que vocês estão mais comprando nesse momento, tá? Um só. Seja ação ou fundo imobiliário, escreve um só aqui embaixo. Dá um like, se inscreve no canal. Maratona a nossa série da carteira Casca Grossa para você entender o racional por trás do que eu estou fazendo aqui. Eu sei que vai te agregar muito, vai te ajudar muito. E agora sim, você clica no link que está no comentário fixado ou na descrição do vídeo para ir lá para o nosso grupo do Telegram, interagir com outros investidores cascas grossas, tá bom? Grande abraço e osso!